Bom dia, quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso maravilhoso Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus por mais um amanhecer. Que nessa manhã nossos corações se encham de gratidão e esperança. Que a presença do Senhor ilumine o nosso dia, fortalecendo a nossa fé e renovando as nossas forças. Vamos juntos buscar a presença do nosso Pai, meditar em sua palavra, pedir que Ele guie cada passo que daremos nesse dia. Vamos fazer uma oração de gratidão ao nosso maravilhoso e poderoso Deus. Poderoso, glorioso Deus, exaltado seja o teu santo nome. Queremos declarar o quão grande é o Senhor, que tu és a razão do nosso viver. Queremos também agradecer por mais essa manhã, por nos conceder o privilégio de buscar a tua presença e a oportunidade de te louvar e te adorar. Pai de amor e de bondade, perdoa as nossas falhas, veja se há em nós algum sentimento que não é do teu agrado. Cria em nós, Senhor, um coração puro e um espírito inabalável. Abençoa, ó Deus, os nossos amados ouvintes. Tu conheces a cada um e sabes das suas necessidades. Que a tua palavra ilumine nossa mente e nosso coração, que sejamos gratos em todo o tempo, que através da tua mensagem seja fortalecida a nossa fé, renovadas nossas forças e esperanças. E é no nome lindo e poderoso de Jesus que oramos. Amém. A palavra do nosso Deus nos diz assim em Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós.
Bom dia a todos, que o Senhor nos segure pela mão e nos proteja em nossa caminhada. Carta aos Coríntios, segunda carta, capítulo 1, verso 3 em diante, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. O apóstolo Paulo, em meio às suas lutas, em meio às dificuldades que enfrentava, perseguições, apedrejamentos, ele diz à igreja de Corinto que Deus é quem o consolava, Deus é quem o sustentava. Uma situação difícil, mas ao mesmo tempo, Paulo sabia de onde vinham as forças para enfrentar os problemas pelos quais ele passava. E, na verdade, existem situações que palavras humanas, conselhos, nem sempre produzem o efeito desejado. Mas Paulo tinha certeza que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o Pai das misericórdias, é o Deus de toda consolação, e só Ele pode nos sustentar em horas difíceis. Portanto, temos que esperar nele, esperar dele o consolo que pode amenizar o nosso sofrimento, a nossa dor. E Paulo mostra mais no texto, ele fala que aqueles que ele experimentava o consolo que vinha de Deus no seu sofrimento, das suas angústias, e que ele certamente seria um instrumento de consolação. Com a mesma consolação que ele recebeu, ele podia consolar os que passavam por qualquer tribulação. Nós perguntamos geralmente por quê. Por que isso acontece comigo? Mas nós podemos ver que existem propósitos e nós podemos, apesar do nosso sofrimento, apesar da nossa dor, da dificuldade que passamos, podemos consolar aqueles que passam pela mesma tribulação que nós passamos. A única fonte de consolo é o Senhor. Só Ele pode nos sustentar. O apóstolo diz ainda que é melhor ir à casa onde tem luto do que à casa onde tem festa. E certamente, nessa situação, nós podemos nos lembrar de Deus, reconhecê-lo sobre nós. O salmista Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. É uma companhia que precisamos ter sempre e experimentar o alívio que pode nos dar nas horas mais difíceis e que nem imaginamos que passaríamos por ela. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias, Deus de toda consolação. Precisamos nos apegar a isso e deixar que Ele trabalhe a nossa mente, o nosso coração e nos fortaleça e nos sustente. Como a criança desmamada se aquieta nos braços do Senhor. É essa expressão do salmista, correndo para os braços do Senhor e ali sendo acolhido e sendo consolado e sendo confortado e sendo reanimado. Deus é que nos consola, Deus é que nos sustenta. Que possamos experimentar e deixar que Ele trabalhe em nós e nos coloque de pé novamente. Ele tirou-me de um poço de
de lama e colocou meus pés sobre a rocha. Isto é, firma os nossos passos, nos sustenta. Somente Deus pode nos fortalecer e pode nos sustentar. Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso consolo. Ele que atua em nós e pode revigorar as nossas forças. Que Deus nos abençoe, que Deus nos sustente e nos console em toda e qualquer circunstância. Amém. Eu sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. E eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Tu és Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei que luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir.
mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Ó Deus de aliança, Deus de promessas, pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Pai Celestial, nós chegamos ao fim de mais manhã com Deus, agradecidos pela Tua rica e viva palavra, exposta pelo Teu servo com uma mensagem trazida aos nossos corações, mensagem de conforto, de consolo e de fortalecimento para a nossa fé e esperança. Continua conosco no decorrer desse dia e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe e guarde a todos.